Olá, investidor e investidora, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Desde já, o meu muito obrigado por nos acompanhar. No vídeo de hoje falaremos sobre Taesa. Se você é novo por aqui, meu objetivo com o canal é compartilhar minha carteira de investimentos com foco em rendas com dividendos. Então, caso queira me acompanhar, peço desde já que se inscreva no canal. O assunto do vídeo de hoje é Taesa. Já dê a sua opinião, comente aqui embaixo o que você acha. Taesa está cara ou está barata nesse momento? O que você acha? Então, nesse vídeo veremos alguns pontos relativos a Taesa. Bom, cotação do dia 16 de julho, 12,77, valorização de mais de 50% nos últimos 12 meses. É claro que temos esse efeito onde a cotação veio a cair até 8,16. Então isso por conta também da pandemia. Dividend yield atual 13,88, 1,77 pago nos últimos 12 meses. Estamos falando do ticker TAE4. Bom, no assunto de hoje falaremos a respeito das cotações da Taesa, onde eu vou comentar alguns pontos relativos para que possamos depois, para que você depois possa também ajudar nas conclusões se ela está cara ou está barata. Bom, estou aqui com os resultados do quarto trimestre da Taesa. Nós podemos ver algumas informações por aqui. Então, mais especificadamente, nós temos o lucro líquido aqui embaixo, que nós estamos tratando do lucro líquido IFRS, mas o que chama a atenção é essa grande valorização que nós temos aqui de mais de 100%. Bom, dessa forma, então, vamos analisar aqui na parte da receita líquida regulatória, onde nós temos um crescimento de apenas 9,4% e não mais de 100% como a gente tem por aqui. Por que isso acontece? Porque do ponto de vista contábil, foi justamente o que ocorreu aqui por conta dos ajustes tarifários e principalmente por conta do IGPN. Então, são vários fatores que influenciaram nessa receita dessa forma. Mas, ao analisar aqui o regulatório, nós temos um lucro até relevante de quase 10%, mas não é tão exorbitante como nós temos aqui embaixo. Bom, outro ponto também, EBITDA regulatório, nós temos aqui, mesmo com a queda da RAP, que depois nós vamos estar comentando a respeito disso aqui também, nós ainda tivemos um crescimento de um pouquinho mais de 8%. Então, nós tivemos também resultados positivos aqui, mas não é surpreendente, mas não deixa de ser um resultado até interessante. Bom, analisar por aqui a gente tem todo esse processo, principalmente esse de correção monetária, também equivalência patrimonial. Bom, nesse caso eu já tinha realizado um vídeo onde eu faço também um alerta em relação a essa correção monetária. Então, muitos dos seus contratos são indexados ao IGPN, como mostra por aqui, e uma outra parcela indexada ao IPCA. Então, como o IGPN apresenta muito alto no momento, a correção monetária teve um impacto muito grande nas receitas da Taesa. Outro ponto também que nós temos que levar em conta, justamente para nós investidores que investem pensando nos dividendos, é em relação ao payout, que nesse caso foi de 71% do lucro IFRS e 98,5% do lucro ajustado. Mas nós temos aqui o total de 1,6 bilhões e não exatamente quase 2,3 bilhões que a gente tem aqui do lado. Então dá para a gente perceber a diferença aí que tem entre um lado e outro. Então, para nós investidores de longo prazo, isso aqui interessa muito para que nós possamos fazer nossos aportes. Bom, então só para a gente ter uma noção em relação ao lucro líquido efetivo, então nós temos aqui o regulatório e nós temos o IRFS. Então nós temos esse gráfico aqui no próprio site da Taesa, onde ele apresenta aqui em relação aos últimos anos quais foram os valores referentes a esses lucros líquidos. Então, nós temos aqui no ano de 2020 o IRFS quase 2,3 bilhões, enquanto o regulatório apenas 656 milhões. E novamente aqui no ano de 2021, nós temos um lucro líquido de 555, quase 556 milhões, isso IRFS. No entanto, o regulatório apenas 107 milhões. Então, por que eu estou frisando bem isso? Bom, nós temos que levar em conta esses efeitos não recorrentes de ajustes tarifários mediante a um índice que pode variar bastante, como por exemplo o IGPN. Então hoje ele está muito alto, mas amanhã ele pode estar muito baixo. Então, como podemos ver nesse relatório, nós temos aqui as projeções para IPCA e também as projeções para o IGPN. Então, as perspectivas para hoje do IPCA nesse ano de 2021, 6,07 e para o IGPN 18,33. É muita diferença entre um indexador e outro e é muito alto, então visto que ainda teve uma projeção bem mais alta. Bom, já para 2022, as perspectivas para a inflação 3,77 e olha só para o IGPN 4,55. É claro, gente, que são perspectivas, tá? De acordo aí com dados do relatório, mas
é o que se espera para o IGPN, que ele se normalize e volte aos patamares ideais. Pode ser que aconteça também outras coisas que possa manter ele nesse patamar ou até mais do que isso? Sim, pode acontecer sim, nada é descartado. Mas, no momento, as projeções para esses dois indexadores são essas, tá? Bem conservadoras aqui, então, bem dentro da sua normalidade. Então, é o que se espera que fique a inflação e que fique também o IGPN. Bom, então até agora nós falamos somente a respeito do IGPN, mas um outro ponto também que devemos ficar atento é a questão da redução da RAP, ou seja, tem algumas concessões que foram realizadas alguns anos atrás, que depois da metade, ou seja, no 16º ano, elas perdem metade, tá, da RAP. Então, que a gente tem até uma tabela, isso no próprio site da Taesa também, a gente tem essa tabela com essas concessões e também a data de redução da RAP. Mas o problema da redução da RAP, como a gente pode ver por aqui, nós temos vários que já foram, tá vendo? 2018, 2019, 2018, 2017, 2016, então são vários, tá? Então, ou seja, isso aqui acontece mediante ao acordo que foi assinado, e quando chega na metade do contrato, a RAP também tem a redução pela metade. E depois disso segue até o fim do contrato. Então nós temos aqui, ao mesmo tempo que tem essa redução, nós temos aqui também os términos, onde basicamente são tudo para 2030, 2031, 2032, 2034. Então ainda é um tempo bem longo para o final. Em relação aqui à redução da RAP, então nós tivemos vários aqui que já tiveram, que agora para 2021 nós vamos ter esse aqui para outubro de 2022, depois nós temos dezembro de 2020, não, mas já foi, dezembro de 2021, depois nós temos maio de 2022, fevereiro de 2022, abril de 2023 e novembro de 2022. Depois disso, já não tem mais essa parte de redução de RAP. No entanto, nós podemos ver também que o indexador, ao invés de ser o IGPN, aí nós já temos vários aqui, todos com IPCA. Então, para esses projetos, nós temos finalização em 2043, 2047, 2049. Então a Taesa tem essas concessões bem longas de contrato, onde dá para ter uma previsibilidade bem grande de receitas. Bom, então analisando o ciclo de 2020 e 2021, como a gente pode ver por aqui, nós temos uma RAP total de 2,746 bilhões. Isso para o ciclo de 2020 e 2021. E depois 2021 e 2022. Em relação à redução de RAP, nós temos esses que faltam ainda para ser reduzido. Então a gente pode ver que não são muitos que está faltando, mas até 2023 a gente terá algumas reduções nessa RAP, ou seja, na receita da empresa. Então creio que deva fazendo as contas aqui por cima, mais ou menos entre aí uns 350 milhões de receitas a serem perdidas durante esse período aí. E, mais uma vez, não esquecendo aqui também do IGPN, caso ele volte aos padrões, não teremos mais aquele ajuste tão grande. Bom, em relação ao endividamento, esse aqui já é o último que saiu no primeiro trimestre de 2021, 3,9 vezes dívida líquida por EBITDA, então a gente tem um ponto também onde tem uma dívida um pouco alta. Então, essa dívida cresceu bastante, ela saiu aqui de 3 no primeiro trimestre e foi para 3,9. Então, mas aqui a empresa se endividou para poder arcar com os projetos, com os últimos projetos que foram assinados. Então, mas também isso tem um retorno de receita que será atribuído à empresa também. Bom, qual que é o perfil de amortização aqui? Nós temos uma amortização bem diluída ao longo desses anos. Outro ponto aqui também que nós temos os ratings na qual a empresa possui, todos eles com AAA. Então, em relação ao que a gente tinha comentado antes aos investimentos, só no 2020 foi mais de 1,5 bilhão. Aqui é o que nós podemos dar de destaque aqui. Então, nós temos a RAP de cada um deles, também aqui o CAPEX, ou seja, o investimento realizado também para poder executar esse projeto, e o prazo de construção, onde a empresa deve terminar e esse projeto deve entrar em operação. E também aqui o fim da concessão, né, como nós vimos anteriormente. Esses dados aqui já estão lá naquela tabela onde a gente viu das concessões da Taesa. Nós temos aqui esses projetos já colocados aqui. Então, ou seja, eles já incluíram nessa RAP aqui o ciclo, ok? Bom, então a soma daquelas RAPs, na verdade, aqui vai ser somado a essa receita da empresa, que nós já temos de 1,9, quase 2, tá? Todas aquelas RAPs que tem naquela tabela serão incrementadas aqui também e se juntará essa receita. Bom, em relação ao quanto vai dar isso, bom, então aqui nós podemos, como já tínhamos visto, vai girar em torno aí de 2,750
bilhões. Bom, em relação a dividendos, eu coloquei esse gráfico para a gente poder dar uma olhada em relação aos dividendos que a empresa tem pago nos últimos anos. Então vamos pegar aqui desde 2017, ó, 58 centavos, 92 em 2018, 63 centavos em 2019, R$ 1,07 em 2020 e somente esse ano já foi quase R$1. Ok, então a empresa paga regularmente aí seus dividendos, ótimos dividendos por sinal. E o que tem a ver também com a gente em relação ao mês de agosto. Será que ela vai pagar esse ano no mês de agosto também? Então nós temos aqui, pelo menos no ano de 2020, nós tivemos pagamento até interessante também em relação a dividendos no mês de agosto. Em 2019 nós também tivemos pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio no mês de agosto. Bom, em 2018 também nós tivemos pagamento no mês de agosto. Então, ou seja, por padrão a empresa nos últimos anos tem pago dividendos no mês de agosto. Bom, então a partir daí nós vamos aqui para a planilha. Bom, então hoje nós temos o preço aqui em 12,77 e o dividendo estimado com essas cotações para 6%, a empresa teria que nos pagar em torno de 77 centavos. Bom, em relação ao payout, como nós do lucro ajustado foi em torno de 98. Nós vamos colocar em torno de 90% aqui do lucro ajustado. Qual é o lucro, então, que a gente pode utilizar aqui para lucro ajustado? Vamos ver aqui. Então, nós temos um total aqui de 2 bilhões 746 milhões. Bom, levando uma margem de 60%, então nós podemos deduzir aqui algo em torno de 1,6 bilhões para lucro líquido. Assim, com 90% de payout. Bom, então, para esse cenário aqui, nós temos, para a cotação de 12,77, um yield projetado de 10,92%, quase 11%, totalizando aqui R$ 1,39 por ação. Bom, dentro desse cenário aqui para 6%, nós teríamos essas condições aqui. Mas como vimos anteriormente, a empresa pagou desse lucro IRFS 70%. Então nós vamos utilizar esse payout de 70%. Então aí nós já temos uma situação já bem diferente, onde nós já temos um dividendo projetado aqui de R$ 1,08, com um yield de 8,49. Quero lembrar, gente, que isso aqui é apenas uma projeção, tá, baseada em dados dos relatórios. Bom, assim não se trata de recomendação de compra ou de venda, mas dessa forma, a empresa está cara, está barata? Olhando do ponto de vista, pelo menos da minha opinião, olhando do ponto de vista contábil, a empresa está um pouco cara sim. O preço de 2 vezes, como nós podemos ter aqui, o seu valor patrimonial, eu acho que a empresa está um pouco precificada, está um pouco acima do que realmente poderíamos pagar. Mas se formos analisar dividendos, nós temos ainda nessa situação 0,5%, então é um dividendo excelente. Em relação a caro ou barata, isso vai muito do ponto de vista de cada um para deduzir se você aceita pagar esse valor pela ação e receber esse valor também em retorno com dividendo. Pode ser que isso aqui aconteça efetivamente, pode ser que isso aqui não aconteça, de repente não aconteça nada disso, seja muito mais do que isso, ou pode ser que seja menos também. Então, assim, isso aqui é apenas uma simulação para a gente poder ter mais ou menos uma ideia se o preço que ela está hoje compensa para quem está pensando em dividendos num prazo mais longo aí para ficar com essas ações. Na minha opinião, eu acho que um preço sobre valor patrimonial de 2 já está um pouco alto. Bom, eu particularmente realizei algumas compras de ações da Taesa, mas eu levo em conta o meu preço médio. Meu preço médio está girando em torno dessa faixa aqui ainda. Então, eu ainda posso comprar mais algumas que eu ainda vou ficar nessas condições aqui. Bom, então só para fechar, nós temos aqui essas reduções da RAP, mas nós temos por outro lado também os projetos que estão em andamento, que vão ser finalizados, como que isso aqui impacta então no resultado. Bom, o que nós podemos ver que nós temos ainda aqui a redução da RAP, mas nós temos também aqui, ó, impactos de novos ativos. Então nós temos também o que isso está representando. Então à medida que vai caindo daqui, nós temos também um aumento de cá. Então creio que isso deva ser compensado até chegar o momento que a redução vai ser menor do que os novos ativos estão propondo. Então, a empresa deve entrar num ciclo aí muito tranquilo. Posteriormente a isso, lembrando novamente que isso aqui é só minha opinião, é o que eu realmente espero da empresa. Nesse momento tenho aportado, mas não estou aportando muito por conta mesmo do valor. Isso é muito relativo também, então a gente encontra outras opções também na bolsa, tem outras oportunidades. Taesa para mim é uma empresa muito boa e com certeza continuará pagando bons dividendos. Talvez não a esses patamares tão altos, mas creio que na faixa ali de seus 8%, como nós vimos anteriormente, deva ser algo bem satisfatório. Bom, gente, então por esse vídeo é isso.
Espero que tenham gostado, espero que tenham contribuído com vocês de alguma forma. Lembrando mais uma vez que não se trata de recomendação de compra ou de venda. E no mais é isso. Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo vídeo.